Bom, companheiros, vamos lá? Hoje o tema do curso está na página 18 e 19. Não sei se os companheiros todos leram esse trecho de ontem para hoje, né? Só uma explicação, com a minha aula aqui, acabou pulando dois capítulos anteriores, que é a expropriação de grupos capitalistas isolados, na página 17, e também na página 18, a expropriação dos bancos privados e a estatização do sistema de crédito. Essas aulas serão dadas pelo companheiro Afonso. Ele teve problema para estar aqui hoje, e finalmente na segunda-feira esse tema será tratado com os companheiros aqui do acampamento, né? Em seguida sou eu com o tema os piquetes de greve, os destacamentos de defesa, a milícia operária e o armamento do proletariado. Amanhã nós temos a aula do companheiro Henrique, que vai falar sobre a aliança dos operários e dos camponeses, páginas 19 e 20. Bom, companheiros, o capítulo é pequeno, o trecho é pequeno, mas é explosivo, né? Para quem teve a oportunidade de ler, Trotsky faz uma série de chamados, uma série de palavras de ordens diante dos problemas que ele via à época e que, finalmente, como o próprio programa de transição já foi apresentado para os companheiros, faz parte de um programa geral de uma organização política revolucionária como é o partido, né? Ele começa a análise do problema citando o exemplo da greve dos operários na Itália, nos anos 10 e começo dos anos 20 do século passado. Foi uma greve gigantesca, chegando a se tornar uma greve geral e com possibilidades revolucionárias dentro da mobilização dos trabalhadores. Eles ocuparam várias fábricas, inclusive a própria Fiat e outras grandes fábricas da época. Só que, por conta das direções do operário da época e do Partido Socialista e outras direções oportunistas, a greve foi sabotada. Os companheiros que fizeram as mobilizações foram sendo paulatinamente colocados de escanteio. E o Trotsky alerta esse problema porque, em seguida, quer dizer, depois de uma greve dessa, que teve condições de tomar, inclusive, o poder do país, colocou a burguesia de joelhos, que ficou completamente descontrolada diante da mobilização operária, né? Mas, diante desse problema das direções, que não souberam levar adiante a mobilização em torno do poder, por um lado, e por outro, as direções oportunistas, que não queriam fazer isso daí também, Trotsky analisa chama, desse mesmo capítulo, uma série de reivindicações políticas, uma série de palavras de ordens, para que o que aconteceu na Itália seja evitado posteriormente, na época dele, enfim, para os sindicatos e partidos que estão na luta, né? Na Itália, logo em seguida, depois dessas grandes mobilizações, o fascismo se instaurou no país, né, com Benito Mussolini. Então, você vê, depois de uma greve que teve a possibilidade de colocar o proletariado no poder, diante do desastre que eram as direções operárias da época, o fascismo acabou ascendendo ao poder no país, né? Bom, uma explicação também até do método, a gente vai seguir o mesmo método que tem feito as outras aulas. Tendo dúvida, ideia, pergunta, etc. e tal, é só levantar a mão que a gente para e vocês consideram. Bom, é diante desse problema que Trotsky levanta uma primeira palavra de ordem, que são os piquetes de greve. Ele diz que numa ascensão operária, numa mobilização operária, os piquetes formados pelos trabalhadores, que é como o próprio companheiro Antônio Carlos falou ontem, piquetes sérios, não vale esse piquete que a pessoa fecha a porta da frente e deixa a garagem aberta. Mas piquetes sérios organizados pelos trabalhadores, eles são uma espécie de escola do trabalhador, de formação do trabalhador, em defesa das suas reivindicações, é uma forma de exercício de poder, e assim ele parte desse primeiro ponto para chegar às demais reivindicações que estão aqui no próprio texto, né? Quer dizer, ele fala que as greves com ocupação de fábrica, os piquetes de trabalhadores, etc. e tal, deveriam servir de aviso, de sinal, às direções do proletariado para o que de fato está acontecendo e que, diante disso,
o partido, o sindicato, o nosso partido, o Partido Revolucionário, tenha todo um programa de intervenção em cima disso daí, das greves, etc., né? Bom, esse seria um primeiro problema da formação, da organização do que viria a ser as outras organizações que estão no próprio capítulo. Quer dizer, tem um piquete, uma fábrica está ocupada, os trabalhadores se organizaram para impedir a entrada de fura-greves, etc. e tal, manter as suas reivindicações, e é em cima disso daí que um partido revolucionário deve trabalhar em torno do que está colocado no próprio programa de transição, né? Ele fala que, à medida que avança, à medida que se desenvolve essas mobilizações dos trabalhadores, em geral, o fascismo tende a reagir à altura. A burguesia não deixa isso daí barato. Vocês têm alguns exemplos no próprio texto, mas um exemplo que fica bem claro é a própria ocupação de escolas feita pelos estudantes e que o MBL destacou seus capangas lá para acabar com as ocupações na marra, no braço, no pulso. Isso é uma pequena amostra do que o fascismo, do que a burguesia está disposta a fazer diante de uma mobilização dos trabalhadores, mobilização estudantil, etc. e tal. À medida que se desenvolve essa luta, à medida que cresce as manifestações, os piquetes, as greves, o fascismo ele tende a mostrar suas garras, suas unhas. Aqui no Brasil mesmo, se vocês observarem bem, a gente está sofrendo uma série de ataques contra os direitos trabalhistas, previdenciários, liberdades democráticas e tudo mais, e que com certeza vai levar, num período próximo, a uma mobilização muito grande dos trabalhadores, isso sem sombra de dúvida. Não vai ficar barato igual eles pensam que vai ficar. Contudo, e esse é o alerta do capítulo, é necessário que os trabalhadores estejam, o partido, esteja organizado para se defender diante dos ataques dos fascistas, né? Nós aqui já tivemos ataques a sedes de sindicatos, ataques à Central Única dos Trabalhadores, ataque a partidos de esquerda. Se a gente for observar bem, a gente nem tem a contabilidade direito disso daí, mas tem uma série de parlamentares que foram atacados nas ruas, pelos coxinhas, pelos fascistas, outros tantos foram perseguidos pelo judiciário, o próprio PT está com uma das lideranças, que é o Disseu, preso, etc. e tal. Quer dizer, os sinais de que isso daí é uma realidade que vai acontecer e pode se agravar, ainda mais quando tiver a reação do operário em cima desse problema, estão claros, o que nos deixa tranquilos, o que mostra muito bem que o programa de transição serve perfeitamente para os dias de hoje, para o que está de fato acontecendo, né? Aqui no texto, ele lista algumas pessoas, grupos sociais, que seriam parte desses fascistas, quer dizer, de todas as organizações que estariam fora do Estado, etc. e tal. Ele fala vocês devem ter lido, dos fura-greves aí. Neste caso, o problema não é bem aquele fura-greve que está em casa dormindo, descansando. Esse fura-greve que está aí no texto é um cara, trabalhador, supervisor, sei lá quem, que diante de uma greve, a seção operária, ele trabalha, ele milita para acabar com a greve, acabar com o piquete, voltar ao serviço, quer dizer, é um militante, esse seria um dos principais militantes dos fascistas, nessa altura do campeonato, né? Não é bem esse pelego fura-greve pacífico que a gente conhece, mas uma pessoa mais ativa, como é o caso dos caras que foram acabar com a ocupação das escolas da mobilização estudantil, né? Não só esse daqui, outro dado que eu peguei, que ele fala aqui também da segurança privada, que seria dos agentes de repressão em cima da mobilização operária, etc. e tal. No Brasil, atualmente, nós estamos com 650 mil vigilantes armados, privados. Isso daí é mais ou menos 100 a 150 mil a mais do que existe de policial militar no país, para vocês terem ideia. E até mais, uns 200 mil a mais do que existe de efetivo do Exército Brasileiro. Então, quer dizer, a segurança privada, que é parte da composição social essencial dos fascistas, ela já está super desenvolvida no país. Em muitos casos, vocês observarem, todo o capanga que
pretende acabar com uma greve, que invade um sindicato, etc. e tal, eles todos fazem parte desses grupos de fascistas e tal. É vigilante que está apaisana, policial que está afastado, militar que está também afastado, etc. e tudo. Eles que fazem parte, compõem basicamente os grupos de fascistas que se organizaram ao longo da história e que agora também estão se reorganizando para atacar os trabalhadores, a população em geral, né? Tudo bem até aí? Bom, diante desse avanço, quer dizer, diante da mobilização operária, de greves, piquetes, mobilização popular como um todo, o Trotsky fala o seguinte, que os fascistas e a burguesia devem e vai se organizar para atacar isso daí, de uma maneira extralegal, dentro das leis, mas também fora da lei, através desses grupos e tudo mais. E diante desse problema, seria necessário a construção, a criação dos destacamentos de defesa, ou de autodefesa. Seriam grupos eleitos, escolhidos pelos próprios trabalhadores, para que eles possam se defender diante do ataque dos fascistas, da burguesia no geral, né? Depois disso aqui, já teve um dos exemplos que aconteceu parecido, mas não é bem igual, é o próprio caso dos Panteras Negras nos Estados Unidos. Eles constituíram grupos de autodefesa diante do ataque da Ku Klux Klan, que é uma organização fascista, para se defender dos ataques da direita, que é um ataque armado, covarde, etc. e tal. Então, Trotsky fala que diante do avanço do fascismo, das organizações fascistas, é necessária a criação de destacamentos de defesa. Também isso daqui, ele explica um pouco mais ao final, também é uma forma de educação e formação do trabalhador na luta por seus direitos. Uma forma de tirar a pessoa, o trabalhador, da sua submissão no geral, que fica colocada no regime como um todo. Você passa a vida trabalhando aquela coisa, e aí acaba com a previdência, acaba com os direitos trabalhistas, etc. e tal. A partir da mobilização dos trabalhadores contra isso daí, se trava um processo de formação política dos trabalhadores envolvidos em determinada luta, né? Quer dizer, a cada ataque da burguesia, uma oportunidade de organizar o operário. Esse que é um dos aspectos principais desse ponto e do programa de transição como um todo, né? Quer dizer, aqui vocês já notam que não é um aspecto importante do problema do trotskismo, do programa de transição, até do nosso próprio partido. Ele não, ao contrário das organizações esquerdistas e democráticas, não existe uma reivindicação no sentido de reforçar ou ampliar as leis. Quer dizer, vamos montar comitês para defender tal ou qual lei, para que tal lei seja aprovada ou não. Vamos montar um comitê para que os fascistas sejam contidos, etc. e tal. Já nesse ponto, você já vê que não tem nada a ver com isso daí. A proposta colocada no programa de transição, não só para esse aspecto, mas para a discussão no geral, é uma proposta de luta, de mobilização, de propaganda e formação política dos trabalhadores, dos militantes, né? Bom, aí... se vocês pegarem aqui, a página 19 na coluna do meio. Começa lá. Eu não sei que altura está esse aqui, mas na linha 52, lá embaixo, os piquetes de greve são os núcleos básicos do exército do proletariado. Esse é o nosso ponto de partida. Em conexão com cada greve, cada manifestação de rua, é imperativo propagar a ideia da necessidade de criação de grupos operários para a autodefesa, né? Bom, você vê que também ele não é um dogma, uma espécie de mandamento. Ele coloca as questões, os problemas que a gente enfrenta durante as greves, etc. e tal, de uma maneira prática. Como se deve fazer diante do que está acontecendo, né?
Em seguida, Lau, é preciso inscrever essa palavra de ordem no programa da ala revolucionária dos sindicatos. É preciso formar, onde quer que seja possível, grupos de autodefesa, começando com grupos de jovens, e treiná-los e familiarizá-los com o manejo das armas. A gente aqui durante não só na época não só agora recentemente com a nova invasão que teve no Rio de Janeiro, do BOPE, das forças militares, mas na época da ocupação do Complexo do Alemão, a gente já vinha fazendo um chamado para que a população se organizasse, quer dizer, um destacamento de defesa da população, para que ela expulsasse as UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora. Era a nossa proposta na época, né? E continua sendo também. E para que, através disso, lógico, se você vai expulsar a UPP, você pode tentar expulsar com pedra e pau, vai ser um pouco mais complicado. Mas, por dedução lógica aqui, do próprio programa, é necessário que o trabalhador se arme em defesa das suas reivindicações da sua luta, né? O problema do armamento eu vou tratar no final, mas finalmente vocês podem observar que, de toda maneira, se a gente vai enfrentar os fascistas, se a gente vai, sei lá, expulsar os UPPs, conseguir fazer frente à ocupação do BOPE na Rocinha, conseguir fazer frente aos 650 mil agentes da segurança privada que existem no país. Se a proposta, se o programa chama isso daí, é lógico que a gente vai defender o armamento do povo, não tem muito para onde ir. É uma consequência lógica do que se pretende fazer, né? Pode falar. Eu não entendi direito o seguinte, você começou falando agora dos piquetes de greve, aí você falou das guardas armadas aí privadas. Certo. Aí você falou que são fascistas, eu não entendi, por exemplo, quer dizer que os fascistas já estão aí, já estão organizados, é só chamar eles para... A segurança privada, em muitos casos, você precisa ir muito longe. Se os irmãos aqui fossem entrar no shopping, você não precisa deparar com a segurança privada dos shoppings. Não deixa ninguém andar. Sempre tem esse caso dos rolezinhos aí. A população foi lá, 70 neguinhos, foi lá curtir lá. Os caras, vocês não vão nem entrar aqui, não é que era PM, é segurança privada. Com certeza são pessoas, ou nesse caso, vigilantes no geral, armados e tal, defensores do patrimônio, etc. E a quem eles servem, que é o mais importante, que são essas grandes empresas de segurança e vigilância, são organizações de um setor social que está no gatilho para o fascismo colocar em marcha, colocar em andamento. Eles já estão agindo por aí. Não se sabe Oi. que aconteceram aqui em São Paulo. Oi. Tem a PM, tem a Guarda Civil, e tem outras pessoas que participam desse tipo de coisa. Né? O cara que é PM de dia é vigilante à noite. Então, o outro que foi demitido, ou expulso da corporação, ele abre uma firma de vigilância, ou entra para uma corporação de vigilância. Então, eles estão, finalmente, o trabalho deles, vinculados à repressão, e fora do Estado, né, já que são segurança privada, eles, de fato, teriam aí muito mais chance de serem cooptados para o fascismo cooptar esse grupo todo para agir e intervir na ordem social, né? E eles já estão armados. E eles já estão armados. É um problema isso daí, né? Treinados. Também. Tem um caso clássico aí que é bom a gente citar, né? Aqui em São Paulo, eu não conhecia muito bem isso aqui, né? Mas depois que eu vim para cá, no metrô de São Paulo tem os urubus, eles são chamados de urubus. Não é à toa. Você chega lá, os caras são tudo grandões mesmo, um monstrengo, branco, careca, estranho pra caralho, que fica com os braços cruzados assim e tal, meio que intimidando a população, né? Esse é um grupo, uma segurança, uma função, um trabalho que é tipicamente fascista, né? Ele está ali para reprimir a população. Ao contrário, lógico, do que pensa a esquerda, no caso aí o PSTU, que chamam eles de trabalhadores, eles não estão aqui para isso. Daí. Já mataram gente no metrô, enforcados, batem todo mundo, espancam o pessoal
do trabalho informal, os ambulantes, etc. e tal. Estudantes também, quando tem uma mobilização na Paulista, eles ficam lá tudo oriçados, prontos para espancar alguém também lá. Quer dizer, tem nada a ver com o trabalhador. Por isso mesmo que eles são um dos primeiros a serem cooptados pelo fascismo, para agredir e ir para cima dos trabalhadores, né? Segurança, no geral, é isso daí. Brasília, se não estou enganado, tem vigilante, mas não são armados do metrô. Aqui em São Paulo, como o PSDB tem maior controle sobre isso daí, já atacou o pessoal lá dentro, só monstrão também, selecionado, né? Nos trens também tem. Nos trens também tem. Embora eu acho que não sei se é militar, né? É a polícia do exército. A polícia público também, né? Pronto-socorro, os locais. Exatamente. Tem pergunta aí. Salinas, levantou a mão? É o microfone. É que, além do metrô, né, na CPTM São Paulo também tem a segurança, aquele com a roupa caque, né? E eles armados também, de arma na cinta. E de tempo em tempo eles também passam fogo em alguém, assim, por esporte. Nossa, que legal, não sei o quê. Ando de colete, cacetete, algema. É uma segurança privada. Até, se você pensar bem, é até pior que a PM, porque esses caras estão soltos aí. Eles fazem o que eles bem entenderam, não tem regimento nenhum e tal. À noite, ninguém sabe o que esses caras fazem, o que eles estão trabalhando, entre aspas, né? Para nós não, esse é um grupo de fato que teria que acabar. Por exemplo, os urubus do metrô, tinha que tirar todo mundo de lá. Se der bagunça, não sei o que, elas aguentam, porque se o serviço é ruim, tem que melhorar o serviço agora. Reprimir a população com esses supostos trabalhadores aí, sem condição nenhuma, né? Fala aí, companheiro. Boa. Tá falando. Uma pergunta. Você colocaria nesse meio aí também as facções criminosas? Porque lá na Amazonas agora foi falar da ligação, né? E, inclusive, assim, recentemente teve um companheiro que falou de um caso, mas aí depois a gente conversa sobre isso. Como é que é? Não entendi. Não entendi. Teve alguém que falou sobre o caso? Deixa eu fazer depois. Tá. Quer que comente? Não, fica à vontade, é o caso de falar já. Na verdade, entrou em contato, assim, a pessoa não quis, inclusive, falar o nome, né? Porque nós somos do grupo Foco de Resistência Brizolista, e ele entrou em contato a partir disso aí, pela página, ele me ligou, e aí ele comentou sobre as facções, e ele falou que um dia ele trabalha ele é lá do Rio de Janeiro, ele. E aí ele falou que ele trabalha com ambientalismo, tudo, e tem uma região lá que é onde é um point que o pessoal vai e não havia banheiro público, então o pessoal acabava fazendo necessidade na rua e estava tendo uma certa repressão da polícia. Ele foi lá para tentar resolver, ele falou que 4 homens bem vestidos andando armado. Aí ele chegou para questionar e falou assim, olha, por que vocês estão andando armados? Eu não tenho nada com vocês. Então ele falou, não, é que nós somos do Comando Vermelho. Então por que vocês não combatem os políticos? Porque a gente recebe deles. Já meio que respondeu o problema. Aí 2 coisas, né? Uma que a situação da periferia, das favelas, e esse caso dos presídios revela bem isso daí, é tão ruim, o Estado abandona tudo, que naturalmente se constitui aí uma espécie de sindicato dos presidiários. PCC, Comando Vermelho, Família do Norte. Essa turma aí, eles apresentam, a imprensa fala, grupos criminosos, sinistros, etc. e tal. Mas eu já vi lá, do que eu já pesquisei, os caras fornecem lá tratamento dentário para quem consegue dar. Os caras dão, quando o Estado se nega a dar auxílio para a família do preso, eles fazem a vaquinha, claro que eles roubam, todo mundo por aí rouba, mas faz a vaquinha deles e auxílio preso. O cara falou lá que eles conseguem intervir em algumas prisões para fornecer refeição comestível, não é aquele negócio podre e tal. Quer dizer, o Estado abandona tudo. E aí não quer que surja daí uma série de organizações que fazem isso, mas também fazem outras coisas, porque finalmente, como é que eles vão se sustentar? Mas aí que está.
eles estão aí, alguns até falam que estão organizados contra o Estado e tudo, mas, no geral, eles dependem do regime como está montado, né? Eles dependem do que está colocado aí. Todo o esquema de propina, esquema de dinheiro com parlamentar, rotas do tráfico. O dinheiro do tráfico de drogas é um dinheiro gigantesco que move muito mais que muita linha de produção e comércio que existe. Então, como organizações, eles também dependem do que está sendo colocado. Aí da crise, besouro da crise. Como aconteceu agora no Amazonas, né? Que não se sabe muito bem o que aconteceu, mas nós, como partido, a gente tirou uma política geral para o problema. Quer dizer, você fica colocando o pessoal todo lá no sol quente, em cela um por um, comendo lixo, semi-nu, dormindo com as próprias fezes, uma hora a cara pede a boa, né? Monta grupo, etc. e tal. Mas, de fato, eu acho, os companheiros do partido mais experientes podem comentar também, mas eu acho que um bom pedaço do crime organizado, sim, estaria à disposição do fascismo para atuar contra os trabalhadores, sim. É só uma questão de ameaça. Se o trabalhador ameaçar quebrar isso aí tudo, por exemplo, com a luta pela legalização das drogas, todas elas, isso aí é um tiro de canhão em todo o mercado de drogas, né? Como é que vai ficar isso daí? Eles vão sair na defesa da legalização das drogas? E até no caso das Panteras Negras houve uma junção, né, da parte da máfia lá para poder soltar a droga, né? Pelo menos no filme que fizeram. Liberaram para poder quebrar a organização, né? Alguém mais levantou a mão que eu não vi. Ulisses. Não, tudo bem? Tá. Obrigado. Ulisses. Você comentou bem aí quando falou do destacamento de defesa e usou o exemplo dos Panteras Negras, né? Aqui no texto tem um indicamento da questão do armamento, do proletariado, que é interessante isso. Em diversas análises do próprio partido, a gente vê alguns comentários sobre a própria situação da Venezuela, que muitas vezes os trabalhadores segurou a contra-revolução no Chávez por causa que estavam armados, né? Na bala mesmo. Aqui, o que eu gostaria de perguntar é o seguinte: que tipo de... não sei se é até possível um tipo de pergunta dessa natureza, mas como que a gente organizaria um destacamento de defesa? Além a gente tem a orientação de algumas defesas, como os próprios Panteras Negras, mas como que isso se formaria ou isso acompanharia junto com o Levante, enfim... Isso que me ficou um pouco confuso até na hora da leitura aqui, quando eu estava... Bom, isso aí é um problema que a gente discutiu bastante já no partido, né? Duas coisas distintas. A primeira é que o programa de transição, esse capítulo e todo o resto, chama a uma série de reivindicações que precisam ser colocadas em prática, mesmo que não tenham a olho nu a sua realidade factual provada, mas são reivindicações que precisam ser colocadas em prática. Por exemplo, você pega esse negócio mesmo do Rio de Janeiro lá, então o número de mortos de negros que tem no país inteiro. Está claro que se não tiver uma organização assim, ou pelo menos parecida com isso daí, não vai acabar nunca esse negócio. Eles matam 30 mil, 25 mil aí, e é tudo chacina, covardia, tiro na nuca, etc. e tal. Então está na cara que lógico, o problema está colocado para fazer isso daí, lógico, está colocado. E a nossa proposta é um programa de luta em torno do qual os trabalhadores devem lutar e se organizar. Não quer dizer que a gente daqui vai, já agora, e até porque nem daria para fazer esse tipo de coisa que seria ilegal e até possível a prisão da direção do partido inteiro, mas não vamos sair daqui agora prontos para fazer isso daí. Nosso trabalho é um trabalho de propaganda, de agitação, de instigar, de mostrar ao trabalhador, ao pobre, ao morador de periferia, que só através de destacamentos de defesa, da milícia dos trabalhadores e do armamento do povo, só através disso daí, da luta em torno disso daí, é possível se chegar ao objetivo de não morrer mais, por exemplo. Eu acho que um debate interessante aí é esse, que o armamento do povo, ele teria que ser já agora de alguma maneira. Claro, seria muito bom se isso fosse possível para a gente aqui, quem não queria. Mas, finalmente, como um partido organizado político,
e que a gente está lutando pela revolução, é necessário ampliar a discussão, é necessário formar os trabalhadores, é necessário informar a periferia, mostrar que ela é capaz de fazer isso daí, através da sua própria experiência, através das suas reuniões, dos seus comitês, mostrar que isso daqui é possível, né? Não é que a gente vai... O que está à mão, claro, a gente sempre faz. Os comitês de luta contra o golpe, está à mão, a gente faz isso daí. Se a gente montar um comitê de luta contra o golpe na Rocinha, ou lá no Pavãozinho, vai estar colocado esse problema? Está colocado o problema. Como é que vai fazer? Agora, para nós aqui, e ele fala já ao final do texto, né? Que eu acho que tem bastante debate ainda, mas ele fala que todo esse trabalho aqui, as reivindicações, as medidas que são colocadas para a gente em nosso programa, etc. e tal, ele deve ser fruto e deve ser feito junto com um trabalho árduo, sistemático, com propaganda, com formação, educação. É um trabalho corajoso até que ele fala aqui no texto, etc. Quer dizer, é um trabalho de formação e evolução política dos trabalhadores que estão em determinada luta. A gente não pega o negócio dado. Finalmente, se você for considerar esse problema do armamento com muito trabalhador, o cara é contra, se for ver. Alguns não, que já passaram algumas experiências. Mas nós aqui do partido não, a gente busca incentivar a formação e a evolução política, né? As organizações que estão colocadas aqui, as reivindicações até que ele coloca, se você é bem mais novo de partido, você lê e você fala, nossa, velho, isso aqui é muito foda. Como é que vamos fazer isso daqui? É a primeira dúvida que sai, né? Mas não, ele fala, e o programa de transição todo é esse daí. É um programa em torno do qual o partido deve fazer a luta, entendeu? Em torno do qual o partido deve organizar seus militantes, seus simpatizantes, outras organizações associadas, influenciar nos sindicatos, na base, na periferia, quer dizer, é um programa de luta, de propaganda de evolução política até, né? De formação política e tudo, né? Alguém levantou a mão aqui na frente. Aqui. Então, em torno desse problema da propaganda, você vê que a mídia faz a dela, né? O tempo inteiro, para o desarmamento e tudo mais. Um caso que chocou, assim, né? Pelo menos que a mídia propagandeou muito, foi o incêndio lá da boate do Rio Grande do Sul. E uma coisa que ficou, assim, que era um negócio arrepiante, era que os seguranças fecharam as portas, Santa Maria, não sei, fecharam as portas da boate para garantir que o pessoal não saísse antes de pagar a conta. E são seguranças armados. Agora, a mídia, né, nunca, imagina, falou mal desses trabalhadores, né? E por isso eu acho que o que você está falando seria interessante para mostrar o fato que essas milícias já estão organizadas, são mercenários, né? Que trabalham por dinheiro e tudo mais. Um outro debate que está aqui é o seguinte, finalmente a gente não chegou lá direito ainda. Ele fala que a milícia operária, ela é a única garantia, sua existência, né, sua criação, é a única garantia que existe para a manutenção de direitos elementares dos trabalhadores. Ele fala que a defesa da imprensa operária, a defesa de suas organizações, a liberdade de associação, etc. e tal, diante do avanço do fascismo, somente a milícia operária, organizada nesses termos, seria capaz de fazer frente a esses ataques aí, né? Outra vez que a gente se manifestou, acho que foi quando atacaram a sede do PT, que a gente chamou publicamente organizações do próprio PT a organizar grupos de autodefesa, porque se continuasse daquele jeito ali, o negócio ia para água abaixo, sei lá. Estão invadindo, tacando pedra, queimando a sede do PT e do PCdoB. Por que amanhã não seria a nossa, do PCO, você entendeu? E é um chamado que está ainda no nosso programa. A gente não deixou para trás, mas está na cara que se a gente não se organizar nesse sentido, de se defender diante do ataque do fascismo, dos fascistas,
está tudo sob risco. Nossa organização, os direitos mínimos democráticos, direito à imprensa operária, etc. e tal, né? Nova pergunta. Eduardo. O que acontece é o seguinte, esses grupos aí, os fascistas, que repreendem e que estão aí matando a população trabalhadora, os negros, estão muito bem armados. Alguns grupos da ala esquerda, aí, pequenos burgueses, grupos fascistas, assim, classes operárias, estão assim cogitando campanha em revogação do Estatuto de Desarmamento, que facilitaria a arma para qualquer cidadão. E qual que seria o posicionamento referente a isso, do partido, das correntes ideológicas que estão apresentadas dentro desse programa? No armamento do povo, do trabalhador, do proletariado, nós temos 1 milhão de... 1 milhão não, né? Na verdade, 2 posições. Quem é a favor do armamento e quem é contra. No contra, tem muito mais gente. Que é assim, por exemplo, só como exemplo, né? Um setor do movimento negro é contra o armamento do povo porque acha que se o povo tiver armado, todo mundo tiver uma arma, vai virar um Deus nos acuda na favela. É uma concepção besta, que trata o trabalhador, o pobre, como idiota. Como se o cara pegasse uma arma e já atira, entendeu? Como se fosse... O cara não tem... Ele não estuda, ele não trabalha nem nada, ele só pega a arma e... Então você vê, engraçado. Eles mesmo, o movimento negro, pensam assim, falam, não, vamos botar a arma aí, que essa molecada aí é foda, vai morrer todo mundo. Não, não é assim. Isso um ponto. Um outro é contra o desarmamento, porque vai aumentar a violência. Quer dizer, a decorrência dessa primeira posição. Aí teria que ver para onde é que vai aumentar essa violência, porque é complicado aumentar isso daí. Com 30 mil mortos, como é que vai dobrar isso daí com o armamento de todo mundo, né? Com isso aí, o bandido continua armado. E o bandido sempre... Não pode. Não, e não só o bandido, segurança privada, a PM, a GCM, sei lá, os jagunços aqui do interior de São Paulo. Já vou te liberar. Quer dizer, contra tem os pacifistas que acham que ninguém deve ter arma. O próprio Trotsky fala no capítulo seguinte que, em dada altura, os reformistas defendiam que o Estado deveria ser mais armado para combater a violência. Quer dizer, em vez de armar todo mundo, os trabalhadores, o Estado burguês, a burguesia, deveria estar mais armada para combater a violência, a insegurança, etc. e tal. Eles achavam o seguinte, que, por exemplo, para combater o fascismo está armado. Aquele grupo fascista está armado, o MBL está armado. Como é que você faz? Chama a burguesia e a polícia da burguesia para desarmar eles. Vai acontecer? Nunca vai acontecer isso daí. Até porque o fascismo ele é organizado pela própria burguesia. O armamento dos fascistas é a burguesia que organiza isso daí, que faz, né, acontecer e tudo, né? Eu não sei se eu perdi o resto da sua pergunta, mas enfim, nós aqui, só para esclarecer, de repente adianta a sua pergunta aí. Nós somos a favor até por uma questão democrática, nem chega a ser um problema... Tudo bem, ajudaria muito na revolução. Mas se um direito seu, ele só pode ser defendido se ele puder ser defendido de todas as circunstâncias, com as armas que você tem. Por exemplo, direito de greve, é um direito que você tem. Você está num piquete. A polícia chega para acabar com o piquete, seu direito não existe mais, acabou ali mesmo. As manifestações que tiveram na Paulista, direito de manifestação constitucional. Você está ali na manifestação, a polícia chega, acabou com a manifestação, seu direito não existe mais. A habitação, você está numa ocupação, sei lá, em Vargem Grande, numa rua lá, etc. e tudo. O Estado mandou o trator, a prefeitura, desalojar todo mundo. Você não tem como se defender disso daí à altura, então o seu direito não existe, finalmente. Esse é um aspecto democrático do problema, claro. Para defender um direito seu que está sendo atacado, você precisa ter todos os recursos para defender. Um deles é uma arma, lógico. Se você está na ocupação lá, o pessoal vai desocupar, você está armado, tem um grupo lá armado, sei lá quantos, o negócio é mais complicado, você entendeu? Bom, diga lá, Alan.
Vamos ver. Lembrando aqui de uma ocupação que eu fiz lá na minha comunidade com o pessoal. Era um antigo batalhão da Polícia Militar, né? Isso. É um antigo batalhão, né? Estava abandonado já por acho que uns 3 anos. E aí foi ocupado por professores de circo, teatro, né? Da área cultural. E aí teve uma hora que, quando a polícia foi nos reprimir lá, eles entraram totalmente muito armado, de uma forma, tipo, inescrúpula, né? E perguntaram qual era o fundamento que a gente tava, o que a gente estava fazendo ali, né? O interessante é ver o preparo que eles têm, né? Para com o cidadão, né? Tipo, porque a gente estava ali ocupando a questão cultural, havia crianças e tal, e o preparo deles foi, tipo, qual é o preparo que eles têm, né? Eu fico imaginando qual que deve ser a formação deles para poder chegar, botar uma arma na cara de alguém né, e poder oprimir, tratar a pessoa do jeito que ele quiser. Né? E depois, após uma negociação, o pessoal, ainda assim, eles queriam que a gente desocupasse na hora, no momento. E a gente falou, não, a gente não vai desocupar. Ele falou, então toma cuidado, então. Vocês tomam cuidado porque aqui não é um lugar seguro. Eu falei, não é um lugar seguro porque você está nos ameaçando? Não, mas você sabe como é que é, né? Aí eu falei, não. Né? Você sabe como é que é. E aí depois aí foi o que ele falou pra gente, né? Depois vocês não vão chamar a gente, hein? Qualquer coisa liga pro Batman, que talvez eles é mais capaz dele vir do que, né? Falei, exatamente, é capaz do Batman vir porque para combater vocês, né? Porque quem está oprimindo aqui, o opressor é vocês. Né? Aí o policial tentou levar uma certa galera para a delegacia e na delegacia lá teve agressões, né? E aí depois disso, na delegacia mesmo tinha uma faixa grandona escrito como é que é? Tava escrito entregue sua arma, campanha do desarmamento. E aí a gente fez uma faixa grandona, aí escrevemos assim, entregue você as suas armas, né, senão logo vamos tomá-las de assalto. Né? Na frente da delegacia, a gente estendeu uma faixa, assim. E aí os caras ficou muito puto, né? E aí é ver a preparação deles, porque eu acho que esses caras tipo, não têm preparação nenhuma para proteger, né, aqueles que eles deveriam estar protegendo, não esses burgueses que só pensam em si mesmo, né? Escapou todo mundo disso daí? Ninguém morreu desse negócio? Escapou todo mundo. Que é ostensivo contra a polícia isso daí, hein? Não, mas, né? A questão com a polícia e o comando é que assim, né? Lá o comando de lá tem um certo local onde a polícia não entra. Porque esse certo local, quando a polícia entrou, 10 morreram. Assim, né? Nesse lugar onde a polícia entrou, 10 morreram. 10 policiais e depois os policiais na frente desse lugar mataram 5 pessoas. 2 jovens, e isso foi a rota, né? Foram 2 jovens, um de 16, outro de, se não me engano, 15, 14 anos. Né? Falaram que eles estavam armados. Né? E aí aconteceu que o comando de lá ele tá assim, né? Sempre assim. Eles matam, a polícia mata 1, eles matam 2. A polícia mata 2, e lá é assim, eu conheci, sou de lá, né, conheci bastante gente que tem envolvimento com o comando e fala, né, a nossa missão é dizimar esses caras, né, a visão deles. Mas eu falo, como assim? Eu não digo do PCC, eu digo de um comando geral, né, de quem não comanda como a polícia ou como o governo e o Estado comanda aquele lugar, né? E aí, porque eu não sei de fato quem é que está por trás disso. A gente nunca sabe, sempre é comando, PCC, mas nunca sabemos de fato quem é. E aí os caras, eles são tipo casca grossa mesmo, tipo a polícia matou, eles já atacaram a delegacia de lá, tipo a tiros, fuzilaram uma delegacia que foi até abandonada 3 meses depois, né? Os caras se mudaram. E agora sim, né, a rota circula lá, tem um batalhão que é especialmente da rota. Né? É um batalhão que é especialmente só da rota, né? Que de repente um batalhão grandão só da rota e a rota circula. E tipo assim, é questão de, por ano, lá morrem 20 jovens e 10 policiais. Eu não sei qual que... No começo da sua dúvida, a sua pergunta era sobre a formação da PM,
por que eles são esses animais de fada, né? Mas só para esclarecer um problema, esses policiais que morrem aí, na minha ideia é o seguinte, eles mesmos que matam os policiais. O policial que mata policial, né? Eu também pensei nisso. Porque teve esse caso aqui de São Paulo, que teve um menino de 10 anos que matou o pai da Rota, mãe do Bop, não sei o quê, o cunhado que era PM, matou todo mundo e depois se matou, que era o... o Marcelo, né? Por causa dos videogames. Esse videogame é foda. Não, lógico, o policial matou tudo. A polícia foi lá queimar arquivo, né? Não dá para saber direito qual é a porcentagem de policiais que morrem, que foi os próprios policiais que mataram, né? Eles são profissionais disso daí, né? Eles quiserem queimar um arquivo, sei lá, um acerto de conta de grana, eles se acertam lá, né? A pessoa, o civil, matar o policial, eu vou falar para você, eu desconheço. É complicado você achar um negócio que tenha acontecido dessa forma. Mas é isso que eu estou falando. Eu conheço pessoas que mataram policiais e não são ligadas a nada. Mas mataram por uma questão de familiar morrer. O cara perdeu a boa e foi lá acertar as contas. E lá e mataram os policiais. Tipo, pararam o carro de polícia. Bom, aí vem outro problema, né? Tem a ver com isso aqui tudo, lógico. Um dos pontos do programa do nosso partido é a dissolução da PM, né? A gente luta chama a população, os trabalhadores a se organizar para dissolver a PM. Também é cara a pergunta, mas como não fazer assim? Na mão, no dente, na unha? Lógico que não. Para fazer um negócio desse só com arma, porque é só armado, né? Como é que você vai enfrentar esses caras da Rota aí? O treino. Juliano, eu queria fazer uma observação. Então, a gente não considera... Assim, se o urubu do metrô a gente não considera trabalhador, PM menos ainda, você entendeu? Nós aqui não defendemos nenhum melhoramento para a corporação, não defende que eles tenham melhores armas, melhores salários, não defende nada. Para nós, a PM tinha que acabar, de ser dissolvida. E, nesse sentido, por isso mesmo, pela formação deles. Não é que tem gente ruim, não é que a Rota é assim por conta de uma formação particular, não. A ação principal deles, não declarada, mas oficial, é exterminar e massacrar a população negra e pobre. Só. Todo o resto, se um deles, e vez outra no Facebook, né? Veja esse PM salvando esse gatinho, isso a imprensa não mostra, um PM bom salvando um gato. Se um deles fez isso daí, socorreu alguém na estrada vítima de acidente, foi um acaso total, porque eles... Você vai lá no centro da cidade, você passando 25, bem no centro mesmo, tem que... as viaturas atrás, não é escrito, né? Se você for reparar, tem umas viaturas na cidade de São Paulo que tá o policial com uma criança, ou o policial com um gatinho, um cachorro, uma foto atrás, tipo, você pode confiar, né? Você pode confiar. Vai fundo. Treina. Vai lá, treina. Eu queria fazer uma observação e falar uma pergunta, né? Na última semana, ocorreu um caso midiático bem interessante, que foi uma disputa que ela acabou se dando um pouco pelo Facebook, porque teve um judeu, não sei se você chegou a ver isso aí, Juliano, aqui na Paulista, São Rabino, ele apareceu arrancando uns cartazes de uns grupos fascistas, né? E aí ele fez um vídeo no Facebook que acabou meio viralizando e chegou para esse grupo. E ele estava intimidando esse grupo, né? Ele falou assim, eu quero ver vocês colam cartaz à noite e tudo mais. Eu quero ver vocês virem aqui colar o cartaz de dia, porque vocês são uns covardes, não sei o que lá. Isso, o Rabino, ele intimidando os fascistas. E o que aconteceu? Como ele provavelmente devia ter muito contato dentro da polícia, alguns fascistas desse grupo se sentiram intimidados e mandaram um vídeo de volta. Só que assim, no momento que eles mandaram o vídeo de volta, um dia depois a polícia já tinha fichado a galera e já estava pegando todo mundo, e o Datena estava colocando, né, estava fazendo a demagogia dele contra, né? Eu acho interessante assim que o Tataíra levantou uma pergunta, né, sobre os fascistas, porque às vezes as pessoas se confundem, né, e acham que o fascismo ele não é
não é a luta de uma classe contra a outra, né? O fascismo em si é isso, né? A luta contra a classe operária, né? Não é uma... Porque uma das coisas que o Datena estava colocando de maneira bem pífia e demagógica era que o fascismo era o ódio aos judeus, era a intolerância e tudo mais. E eu queria só fazer... então, você viu... E eu queria fazer uma colocação que, assim, é interessante aqui que tem uma passagem, né, que coloca assim, que lembra bastante o PSTU, o PSOL, né, que gritam tanto mais alto a respeito da luta contra o fascismo, quanto mais covardemente capitulam de fato diante dela. Que eles gostam muito, né, de fazer demagogia com o negro, com o gay, mas quando é para ir para o pau com qualquer tipo de organização e falar para os negros, por exemplo, se organizarem, né? Eles são um grupo totalmente contra. Eu queria colocar isso, né, Juliana, fazer essa pergunta, porque efetivamente eu acho que o nosso é o único grupo que ou que faz a propaganda sobre o armamento da população e contra a PM e tudo mais. Os outros grupos eu vejo, mesmo o PSTU, esses outros grupos que se colocam como mais radicais, assim, mais à esquerda, eles não são favoráveis a armar o proletariado, né? Eu queria que você comentasse isso com relação ao fato de, eu acho que a gente ser o único grupo que tem essa proposta. Cotreno. Eu coloquei alguns casos aqui no quadro para a gente ver a diferença do programa de transição que o Trotsky colocou e que o partido faz e que a esquerda geralmente faz diante desses problemas aí. Um último caso mais recente, que está mais claro na nossa cabeça, é o caso desse Holiday, que é mais escancarado nesse problema. Holiday invadiu é um negro, né, que foi eleito vereador aqui na Câmara de São Paulo, pelo MBL, e na campanha política dele, ele invadiu uma atividade do PCdoB que estava fazendo uma... Che Guevara, né? Invadiu e saiu arrancando cartazes da atividade e ficou por isso daí mesmo. Aí teve uma série de notas e matérias, mas quem teve a posição mais clara com relação ao problema foi o PCO, que era o seguinte: se o cara se atrevesse a entrar, ou deveria ser assim, qualquer manifestação, palestra, debate da esquerda para fazer isso daí, ele deveria ter a cabeça socada na parede, pelos companheiros lá presentes. Essa era a nossa posição política, do que fazer, de como combater o fascismo. Por conta dessa posição nossa, esses caras tentaram vir para cima, com matérias assim, Rui Costa Pimenta chama ao massacre do jovem negro, Holiday, etc e tal. Bom, cá entre nós, o cara vem encher o saco, arrancar cartaz da esquerda, representante do MBL, defender o fim do Dia da Consciência Negra, contra as cotas raciais. Ele quer ser tratado como o quê exatamente, né? Mas finalmente a gente fez uma campanha em torno disso daí. Nós não fomos lá. Poderíamos ter feito isso, mas nós não fomos lá atrás do cara, espancar ele, caçar ele na rua, etc e tal. Mas não fizemos uma campanha tão grande que ele finalmente ficou meio na defensiva, ficou meio quietinho, porque a gente instigou o pessoal a fazer isso daí. Não pode aceitar que o cara venha, arranca os cartazes de palestra, manifestação de esquerda, que o fascismo se mostre assim, e que a gente não reage à altura, você entendeu? E a esquerda, diante do problema, não é que eles propuseram outra coisa. Eles foram defender o Holiday. Eles falaram, não, mas é um absurdo. O que vocês falaram desse negro, o primeiro negro da Câmara... É racismo. Racismo do PCO. Aí não fomos atacar. Isso é racista porque nós criticamos o Holiday. Não é nem que a esquerda fez alguma coisa contra o fascismo. Eles se juntaram ao MBL e ao Holiday para atacar o PCO nesse aspecto aí. Eles estão até longe, muito longe, anos-luz longe dos reformistas que está colocado no texto. Esses caras não, eles já têm uma postura mais pró-imperialista, mais pró-repressão, etc. e tal. Tanto é que eles não ligam a mínima para o que acontece com a população negra e pobre, você vê. O Holiday é o grande negro que precisa ser defendido de todo
de todas as maneiras. Mas os 100 que foram mortos nas cadeias, aí ninguém falou nada também. Ficou só observando e seguir a campanha da imprensa de aceitar que eles eram bandidos e mereciam o destino que tiveram, né? Isso foi o que a esquerda fez, né? Aí, assim, esse é um aspecto. Um outro aspecto, vamos dizer, uma esquerda liberal aí, eles defendem que condutas machistas, racistas, o fascismo em sua manifestação como um todo tem que ser reprimido, repreendido, que precisa de leis para repreender isso daí. E nesse meio caminho, por exemplo, eles defenderam a prisão do Bolsonaro pelo que ele falou no parlamento, pelo que ele fala em geral. Tudo que ele fala, o pessoal fala que tem que ser preso, perder o mandato, etc. e tal. A gente do PCL vem falando, não, o cara não tem que ser preso, tem que perder mandato nem nada. O que precisa, pessoal, tomar vergonha e tirar esse cara do braço, começar a falar e tirar o cara, pô, empurra, dá um tapa no cara, joga ele por escanteio, sei lá, não deixa o cara encher o saco lá, falar que vai estuprar a mulher, e a bancada da esquerda fica toda observando o problema e depois sai com essa de aumentar a repressão do Estado para poder prender o cara. Nós não, nós defendemos que deve ter uma organização para se defender e partir para cima dos fascistas. Não pode ficar calado aceitando o que esses caras estão falando e fazendo. Nesse sentido, até é interessante a discussão, né? Você vê que os últimos acontecimentos aqui, eles mostram bem como o PCO, como a gente deve fazer, como a gente tem feito a campanha e a luta contra os fascistas, né? Na Grécia também, se prenderam lá, como foi o caso acho que o caso desses fascistas do Rabino aí, né? Prenderam os fascistas gregos e tal. Bom, primeiro que não resolve nada, que fascismo está cheio em tudo quanto é lugar. Segundo, quem prende não somos nós aqui, não é o Jesulino, não é o Neuda, não sou eu que prende ninguém. Quem prende é a própria polícia, que se organiza para prender os outros que sobraram, que somos nós, você entendeu? E nesse meio tempo, o que acontece? O Estado se reforça nas leis, nos juizados, no Ministério Público, nos tribunais de justiça, etc. e tal. Em vez de ter um programa bem definido, claro, de luta, de mobilização e propaganda do partido, crescimento partidário, formação política, eles partem para o Ministério Público, para a justiça como um todo, aumentar. Se alguém me chamar de negão, já tivemos essa discussão aqui, se alguém me chamar de negão, eu chamo a polícia para prender o cara, né? Aqui me chamou de negão, a polícia falou assim, mas o que você está fazendo aqui mesmo? Não, o cara que me chamou de negão, eu falei, não, você que vai preso. Aí, tá bom, então vamos preso. Olha o que deu. Não, de maneira alguma. Isso aqui, na verdade, deveria ser, eu acho até que é uma coisa interessante de discutir bem e levar adiante no partido. Tem pergunta aí? A gente está debatendo aqui, né? Nesse sentido aqui, a gente está a anos-luz de distância da esquerda. Isso aqui é uma proposta de mobilização e organização. Nós não vamos passar a procuração para o Sérgio Moro investigar, prender os fascistas, etc. e tal. Não vamos autorizar que o Ministério Público vá lá quebrar as finanças da CUT, dos sindicatos, etc. Nada disso. Nós aqui temos um programa de luta e contra o fascismo, especialmente, um programa independente de combate à direita, à extrema-direita, né? Quem foi que levantou? 2013, a gente mostrou como é que se faz o negócio. Eles vieram encher o saco com esse negócio de baixar a bandeira. Baixa a bandeira. E foi uma pressão, acho que vocês não lembram, a gente vai passando não lembra muito bem. Se você voltar à fita, na época estava todo mundo falando em baixar a bandeira, a imprensa falava que não são partidos, são pessoas, estudantes que estão ali autônomas, horizontais, eles rejeitam partidos, etc. A PCO não, falou assim, ó, se vier baixar a bandeira do PCO, o pau vai quebrar. Bom, quebrou e finalmente a bandeira ficou lá, a nossa bandeira e tudo mais, né? Mostramos como é que se faz o negócio. Assim que deve ser feito, o companheiro Ulisses perguntou, né? Tá aí. Vai lá, companheira, seu nome. Isso. Então, não é uma pergunta, mas sim uma resposta, um adendo à pergunta do companheiro aqui, que eu não me recordo o nome, o último. E eu sou pessoalista, né? E cabe aí uma resposta. Eu tenho um acordo com o companheiro quando ele diz que os partidos de esquerda, na geral, PSTU, PSOL,
desenvolve muita filosofia, mas, né, um debate e poucas ações. E isso nós temos acordo. Né? É um jogo, eu acredito que seja ali um jogo de interesse político, um jogo de tomada de poder. E na minha avaliação, o que eu vejo em todas as tendências dentro dos partidos de esquerda, PSTU, até mesmo PSTU e o PSOL, que eu tive e tenho vivência, eu vejo que é uma esquerda desunificada, é uma esquerda rachada, né? Não, dentro dos partidos, tanto o PSTU quanto o PSOL. Hoje é uma esquerda rachada, né? O PSOL, por exemplo, ele tem várias correntes e várias tendências que está se rachando ao meio, né? E devido a esse jogo de interesse, né? Esse jogo de interesse político, tomada do poder, e há muita filosofia, né? Sim. É a máquina, digamos que seja a máquina financeira que movimenta ali o partido e que lidera a luta dentro do partido mesmo para tomar o poder de quem está dentro do poder, entende? Então não se trabalha mais com as bases, com a população, com a base, com o interesse das bases, mas sim com o interesse em tomar o poder. É isso. É falta de um programa, né? No geral, o PSOL tem um pouco mais que o PSTU, né? O PSTU já é meio avacalhado, doidão, que eles defenderam, por exemplo, o golpe de Estado, fora todos, né? Que fica a mesma pergunta. Fora todos, mas quem vai tirar? Quem vai prender? Aí... O pessoal, para se posicionar, esperou o golpe estourar para lançar uma notinha de... uma notinha assim, gente, puta, eu acho que foi golpe mesmo, hein? Aí tem essas coisas, né? Mas é falta de um programa. A gente, como tomou essa posição aqui em 2013, em outras oportunidades, que o partido já esteve na rua contra os fascistas, era com base num programa definido. O programa de transição, a apostila que os companheiros estão em mãos aí, é basicamente o programa do partido. E é em cima dele que a gente faz a discussão política, é em cima dele que a gente delibera o que nós devemos ou não fazer, né? A questão do golpe, muito embora o pessoal fale que pareça uma genialidade, negócio do outro mundo do PCO, ter visto isso há muito tempo atrás, mas é parte de uma experiência política que a gente tem, né? Em 2013 já era isso daqui, esse negócio da direita tomando conta das ruas. A gente, já por natureza, nunca gostou de juiz, do STF nem nada. Quando prenderam o Disseu, estava na cara que o negócio estava desandando, né? Imagina, o PT era o partido do governo, que estava comandando o regime. Como é que prende a liderança do PT e ninguém fala nada, faz é bater palma para a prisão do Disseu. E desde então se desenvolveu uma série de coisas, e só agora, e isso é mais por falta de um programa bem definido, pela essa questão interna dos partidos que você falou, de fato é correto. Tem muito partido que é isso daí, que chega o intelectual da academia, e o pessoal cede tudo para o cara falar, que o cara é intelectual, com doutorado, então ele vai falar complicado, todo mundo vai ficar com cara estranha, mas é importante ficar assim, etc. e tal. Isso quando não é um cara que tem grana mesmo, que é o que você falou, o cara consegue, sei lá, maiores investimentos na candidatura própria dele. A candidatura de um companheiro de Vargem Grande não é a mesma candidatura de um professor aqui de São Paulo, você entendeu? Então o cara consegue ter mais recursos, etc. e tal. Isso aí no PCO a gente não tem, na verdade, né? Durante os debates eleitorais, eu acho que a companheira consegue acessar muitos documentos nossos na internet. Mas a gente tem uma série de medidas internas, as conferências e congressos que visam justamente impedir que isso daí aconteça, né? Esses partidos não têm debate nenhum. Né? Eles não debateram nem o segundo turno, nem nada, né, nas eleições. Tiram posições da cabeça de alguns dirigentes que supostamente são mais importantes que o resto da base. Né? Então a base toda fica lá assim, puta que pariu, isso é golpe de Estado. Vocês não vão falar nada dessas merdas. Os caras, não é golpe de Estado, não, vamos ver direitinho e tal. Vão bloquear os seus bens, e agora? Não sei. A burocracia dos partidos de esquerda aí, muitas delas estão preocupadas com o próprio bolso, né? Se for bem visto mesmo,
a bancada do PT deveria ter tocado fogo nesse Congresso Nacional com o que fizeram com a Dilma Rousseff na votação. Pô. Devia ter quebrado aqui dele, cortasse a luz, sei lá, jogasse ácido sulfúrico na mesa, meia com chulé. Não fizeram nada, cara. Ficaram olhando e trataram a mulher que nem lixo, entendeu? Aí nessa hora que tratam a mulher que nem lixo, não sai essa esquerda democrática contra o machismo que fizeram com a Dilma Rousseff, você entendeu? Quem? Bom, meu nome é Karina, sou de Piracicaba. Desde outubro do ano passado, antes das eleições, né, um ano anterior, eu estou com o partido PCO. Estou gostando muito da política do PCO. E interessante como foi a minha transição para o partido. Eu era do PSOL. Bom, então, eu estava no partido do PSOL, gostava, tal, né? De vez em quando saía bastante polêmica assim nos grupos, eu achava super legal aquelas brigas internas. Até que um dia, lá em Piracicaba, a gente abraçou a luta contra o golpe, né? Unimos com vários partidos de esquerda, que eu acho que isso é o certo, uma vez que nós estamos sofrendo um golpe de Estado. E aí, para minha surpresa, o PSOL não quis entrar na luta contra o golpe. E exigia que a gente tirasse o logo lá do PSOL, da bandeira, porque estava favorecendo o PT, porque não sei o quê. Eu falei, mas gente, todos nós somos da esquerda. E foi aí que meia dúzia, né, de militantes de esquerda, consciente, com a mente mais aberta, com uma visão revolucionária, optou sair do PSOL. E aí a gente entrou de cabeça mesmo no PCO. Estamos felizes da vida na luta contra o golpe. Porque, na verdade, a gente foi tido como louco na época, né? Vocês são tudo loucos. Hoje, a gente não é mais louco, cara. A gente estava certo. Foi muito da hora isso. E eu quero agradecer aí os demais, os idealizadores do partido, por ter essa visão revolucionária, por dar essa oportunidade de brasileiros de verdade, que não viram as costas para a bandeira e que quer lutar pela democracia, ter a oportunidade de participar desse grupo, né? E às vezes eu fico na dúvida, eu vejo pessoas falando que o PSTU é de esquerda, confesso que eu tenho dúvida se eles são de esquerda. Eu acho que eles não se encontraram ainda, a turma deles. Uma hora eles vão encontrar, né? Eu até costumo brincar que partidos de esquerda que lutam a favor da direita é coxinha de mortadela, né? Nem coxinha de verdade é. Bom, o fato é o seguinte, eu vejo muito campanha aí contra o desarmamento, aliás, a favor do desarmamento, né, do cidadão. Eu sou a favor ao armamento, primeiro porque vai diminuir a violência contra a mulher. Você pensa, o marido vai pensar 10 vezes de ficar xingando a coitada da mulher, porque não lavou a roupa, por exemplo, né? Coitada da mulher, cheia de filho para cuidar, trabalha fora. Segundo, a direita faz campanha que o pai não pode bater no filho, mas ela mata o filho da mulher lá, né? Então, eu acho assim, uma coisa tão contraditória que às vezes a pessoa não percebe. Eu fico muito triste, por exemplo, quando eu vejo a classe trabalhadora ser a favor à direita. Porque eles não têm consciência de qual é o grupo que eles realmente pertencem. Eu acho que isso é uma grande falha dos partidos de esquerda, eu digo no âmbito geral, porque eu vejo mais campanhas de esquerda contra esquerda do que lutando para que as pessoas venham se conscientizar de qual grupo realmente ela pertence, para que ela venha se despertar que existe uma luta, que realmente a luta existe, não tem como ignorá-la. Até porque se a gente ficar ignorando isso, a gente não vai ganhar nunca, né, essa batalha. Mas eu acredito que o PCO está no caminho certo. E espero eu que outros partidos de esquerda também se dispersem e não queiram a desunião, mas sim focar mesmo na luta contra o golpe. E como eu sempre falo, não importa quem faz o gol, é importante a gente marcar o gol. Que eu acho que isso é a ideia final que eu quero deixar para todos. Eu creio que deve ter alguém do PSTU assistindo, do PSOL, e, enfim. Poxa, gente, não importa quem vai fazer o gol, vamos fazer logo esse gol, beleza?
Mais perguntas, gente? Ó, Nivaldo, que não poderia faltar de jeito e maneira. Vamos, seu Nivaldo. Eu sou PDT, né, gente? O Brizola e o Darcy Ribeiro tinham uma tirada para esse caso do pessoal, do PSTU, né? E o PDT, na sua criação, né, tinha muito isso, né? O Darcy Ribeiro dizia que era moda ser do PT, né? O PDT era o partido das favelas e o PT era o partido dos jardins, né? Do Salto Alto, etc., né? Mas daí ele resumia que o PT seria a esquerda que a direita gosta, né? Serve para o PSTU agora, né? Mas teve 7 candidaturas no Embu das Artes, inclusive a minha, né? A prefeito. E daí nós marcamos lá um debate na Câmara, né? Para discutir essa questão do golpe mesmo, né? O PCO se prontificou a ir lá e o PDT. E daí essa mesquinharia, né? O PSOL não topou e o PT também não, porque vai que nós, né, que íamos ter mais voto do que eles. Então eles não estavam preocupados em derrotar o golpe, né? E o golpe ainda não tinha sido efetivado, né? Mas eu queria dizer a minha evolução, né? E graças às palestras, às análises e os cursos políticos do PCO, sobre essa questão da polícia militar, né? Interessante que às vezes as coisas acontecem debaixo do nariz da gente e a gente não vê. Depois de tanto ver essa história e participar dos atos na Avenida Paulista, Praça da República, Largo da Batata, e aquele slogan, né, que parece... De repente, para muitos, pode parecer um slogan assim de gente festeira, né, só para provocar a polícia militar, né? Como é que é a palavra de ordem? Não acabou... Tem que acabar. Daí eu fui fazer um resumo da minha atuação, né? Eu não sou negro, também não sou pobre, moro na periferia, mas sou da classe média, né? De 2012 para cá, né? 2012 para cá eu não fui assaltado nenhuma vez pelos ladrões, né? Os ladrões foram mais honestos do que a PM, viu? O ladrão, pelo menos, ele se assume como ladrão, né? Tá? E daí eu fui ver a minha atuação lá em Curitiba, por causa da polícia militar, e por fazer comício, né? Para exigir lá a derrubada de um corrupto do PSDB, que fazia 15 anos direto que ele era presidente da Câmara. Daí se descobriu lá que ele passou a mão, desgraçadamente, 71 milhões ele roubou, e ele usou para fazer publicidade. E o grosso da publicidade, ele pagou para a mulher dele, né? Que era uma jornalista, etc. E tal. Daí nós fomos fazer um ato, lá veio a polícia militar e multou a nossa equipe, que não era muita, né? R$6.600, né? Depois para adiante, nós fomos lá para Londrina, segunda maior cidade do Paraná. Lá eles estavam caçando, né? A direita estava caçando um prefeito progressista, né? Nosso lá. Acabaram caçando, inventaram um pelo em ovo lá e caçaram, né? Uma pedalada, né? Londrinense lá, né?
Depois ele se defendeu na justiça, colocaram 10 processos lá e ele foi absolvido nos 10. Pô. Mas enquanto isso já tinha batido a carteira dele, ele já tinha ido embora, né? E nós fomos lá, solidariedade, né? O nosso grupo não era muito grande, né? Mas fomos lá nos calçadões, protestar, denunciar, né? Depois saímos de lá. Fui, no começo do ano, licenciar o carro, tinha 3.500 de multas. Multas inventadas pela PM, né? Que era a forma de reprimir os nossos atos políticos. E outro dia, né, no debate do PCO, eu tinha colocado, né, que por nós irmos não deixar que o Lula fosse preso no aeroporto Congonhas, levei, né? Nós estávamos em 2 autos. Eu ainda não vi se tem multa no outro também, viu? Mas um deles, 9 multas em 5 minutos, né? E tudo inventada, né? Porque a Polícia Militar, ela não gostou que a gente impediu que o Lula fosse preso, né? Tá? Então eu fico contando aí, eu já fui assaltado 3 vezes, né? Por ladrões aí, né? Eu estava somando lá quanto que roubaram para mim, não deu R$2.000, né? Agora, os prejuízos para a Polícia Militar reprimir os direitos democráticos, a Constituição, né, Galdino, diz que a gente pode falar o que quiser em praça pública, mas isso é o que está no papel, né, bom? Tá? Na prática, a teoria é outra, né? Tá? Se a Polícia Militar fosse extinta, né, eu tinha poupado aí uns R$12.000, viu? Né? E eu imagino aqueles pobres, né, negros, amorenados aí da periferia, né, pô? Tá? Tá. Então eu queria dizer com muito prazer, né, que graças aos debates, aos cursos aqui do PCO, essa é a 2ª palestra que eu assisto tua, né? Tá? Eu estou evoluindo aí, né? E eu já estou abraçando essa bandeira de luta aí de que a Polícia Militar tem que acabar mesmo. Nunca acabou, mas tem que acabar, não é mesmo? Tá bom? Tem mais lá no fundo, lá, o Neuder. Juliana, eu queria que você fizesse um comentário, que a gente está falando das forças de repressão, eu queria que você fizesse os black blocs. Nas manifestações, e eu tive próximo lá das manifestações no Rio de Janeiro, onde o PSTU e o PSOL eram um dos principais que denunciavam os black blocs dentro das manifestações. Inclusive, em algumas manifestações, o PSTU expulsou os black blocs, faziam cordões de isolamento, porque você não era uma força de repressão do Estado, eram os partidos de esquerda fazendo isso aí. Inclusive o Freixo, o candidato, foi até a televisão falar mal dos black blocs, o PSTU falou mal dos black blocs, e na época o único partido que teve uma posição favorável ao black bloc foi a Causa Operária. Eu queria que você fizesse um comentário sobre isso aí. Então, eu só queria deixar uma coisa clara, que dentro do PSOL, por exemplo, é um partido que tem várias tendências e vários setores, então não é tomado as decisões e as ações do partido inteiro em nome do partido, né? Alguns setores tomam as decisões e levam o nome do partido. Entende? Não são todos os setores dentro do PSOL que são responsáveis pelas ações de pequenos setores dentro do partido.
Aqui. Vamos encaminhando, que senão a gente vai... Juliano, sobre quanto tempo vai ser necessário para que a população possa estar armada? É isso. Isso. O que é preciso, realmente necessário agora, com tudo que esses caras fizeram, se tornou mais difícil agora, de certa forma. Então, o que vai ser realmente preciso para que a população volte a usar suas armas? Bom, para concluir o debate, né? Ó, vamos lá. Mais alguém? Não, né? Não, eu queria reforçar uma questão que a companheira levantou, a Karina, né? Da questão de marcar o gol. A gente acha isso daí, viu? Tem um companheiro do PSOL, um companheiro do PDT que acompanha a gente faz muito tempo, são companheiros que estão junto com a gente na luta contra o golpe. Para nós é assim que funciona de fato mesmo. Estamos juntos chamando, é o chamado que a gente faz, as organizações, militantes e partidos a derrubar toda essa corda aqui antes que eles tomem o poder de fato. Agora eles estão querendo derrubar até o cara do PMDB. Antes, a esquerda quis o fora Temer, né? Caiu Temer e veio Bolsonaro. Então vem um holiday para ser presidente. Mas não. Nosso chamado é um chamado amplo. Nesse sentido, a gente não tem aqui nenhum tipo desse preconceito bobo que tem na esquerda. Quem quiser se organizar contra os fascistas, contra o golpe, o PCO está de portas abertas aí, lógico. Segunda questão sobre o Black Bloc. O Black Bloc não deixa de ser. Na época que eles se organizaram, para se defender da agressão da polícia, não deixa de ser um destacamento de defesa. Nossa defesa dos Black Blocs, nesse sentido, naquela época, foi com base, mais uma vez, num programa. A esquerda, entre aspas, aí, que não tem programa, é lógico, eles ficaram... Primeiro que eles são super gostosões. Então, como o Black Bloc tomou uma iniciativa, eles ficaram meio que ofuscados do problema. E eles não podem perder a estrela, você entendeu? O brilho de ser a esquerda. Por isso atacaram também o pessoal do Black Bloc. Mas não só. Eles acham que isso não deve ser feito. Eles são contra isso daqui. Acham que não tem que se defender com uma organização independente, acha que os sindicatos não devem se defender de maneira independente, não devem ser feitos destacamentos de defesa, não deve ter uma comissão de autodefesa, eles acham que não tem que ter isso daí. Tudo para eles se resolve no aspecto democrático. Se a polícia bateu, você entra com processo e pede indenização por conta do olho que você perdeu. Se a polícia matou seu filho, você entra com processo e pede indenização de Estado para ele te pagar R$ 1.500 ao mês por 10 meses, você entendeu? Eles acham que é assim que o problema se resolve. Na época, quando o Black Bloc se organizou para fazer isso daí e reagir à altura, a gente colocou aqui, de fato, estavam corretos em fazer isso daí. Não dava. Era manifestação todo dia. Todo dia era uma puta cacetada que a gente levava. Ninguém sabia direito como é que estava se dando o problema, começamos a apanhar tanto que é uma decorrência até natural que surjam organizações assim. A violência do Estado, ela fomenta isso daí, uma coisa que também a burguesia sabe. Também por isso o fascismo, mas à medida que eles batem, vão para cima, agridem, pessoas estão se manifestando por direito à passagem, direito à habitação, coisa super simples, normal, constitucional, os caras vão lá e descem o cacete. Não seria nada mais natural que se formassem grupos de autodefesa, né? Na época a gente se defendeu o Black Bloc, a gente se colocou do lado deles e falou, tá certo, tá apanhando aí, não vamos ficar apanhando calado, pô. Não vamos sair correndo, deixa os caras. Na época, a gente fez campanha contra a esquerda que atacou o Black Bloc, a gente achou um absurdo o que eles fizeram, o que o PSTU fez, acho que esse caso foi no Rio de Janeiro. Não é nem que eles expulsaram o Black Bloc, eles saíram correndo lá para... Quando a repressão chegou, o PSTU saiu correndo e ficou só o Black Bloc e a gente, inclusive. Aí na época nós fomos acusados de ser Black Bloc e o Black Bloc acusado de ser PCO. Eu lembro das matérias, misturou tudo. Mas enfim, claro, é uma política nossa, de não ficar apanhando calado. Assim, né? Não dá para ficar apanhando calado. Todo o programa de transição, e esse capítulo em especial, é isso. Ele busca dar uma saída a esse problema que não seja a saída da própria burguesia, que a própria burguesia oferece. Os caminhos da burguesia.
Então todo mundo está preso. Tem prova de nada, não tem um cheque, não tem uma transferência bancária, não tem nada, é um negócio absurdo. Você entendeu? Alguém pergunta mais alguma coisa? E aí eu concluo. Companheiro Johnny. Então, voltando um pouco ao assunto que foi falado já na metade da aula, você comentou sobre o armamento dos trabalhadores e tal. Eu queria saber, assim, que o partido fazer para o partido atingir a periferia, atingir as favelas. Aí eu vou concluir. Se tiver mais alguma pergunta, eu quero fazer já também. Esse problema é um problema essencial. Esse que você colocou e a própria pergunta do Jesuíno. O Jesuíno aqui perguntou quanto tempo vai demorar para a gente se armar e armar a população, né? E o companheiro perguntou como o partido deve chegar com esse programa nas favelas, atingir a periferia, etc. E tal. Bom, esse é um diferencial do partido, do nosso programa como um todo. Tudo que a gente defende, tudo que a gente reivindica, o armamento do povo, o direito de autodefesa nas periferias, ele só pode ter algum resultado na medida em que o partido efetivamente atue nesse aspecto, com material, com o suplemento que a gente tira semanalmente, com o nosso jornal, com a organização de comitês contra o golpe, comitês pela defesa dos trabalhadores, dos companheiros das periferias. Tem que começar de algum lugar. A gente aqui tem a plena consciência que, por exemplo, nós sozinhos não vamos derrotar o golpe, muito menos acabar com todo o sistema de repressão que está montado no país. E é nesse sentido que a gente precisaria ampliar, divulgar mais a nossa propaganda, intervir exatamente na periferia, a partir daqui, do acampamento, por exemplo, que tem vários companheiros aqui de vários estados e regiões, a partir daqui, sair com a programação de luta contra o golpe, chamar outros companheiros, abrir o convite, chamar mais gente, colocar tudo que foi discutido no nosso jornal Causa Operária, ampliar o debate, aumentar as fileiras do partido, que finalmente é o seguinte: para fazer isso aqui tudo, e se a gente tem mais ou menos em mente de que a esquerda, no geral, está meio catatônica diante do golpe, o fascismo está vindo para cima, não tem muito jeito, que é o principal que eu considero o principal da atividade até do partido como um todo, não tem muito jeito que a gente não cresça, que o partido não cresça para fazer isso aqui, você entendeu? Só o crescimento partidário, engrossar as fileiras de militantes, aumentar a nossa imprensa, que o jornal chegar em mais lugares no país, suplemento seja distribuído a 500 mil, 500 mil, 400 mil exemplares por semana, com o nosso programa, montar os comitês, montar uma imprensa firme, que não fure, que seja corajosa, que seja ininterrupta, organizar os debates, quer dizer, incorporar mais pessoas ao partido, é só através disso daí, e aí meio que responde a pergunta, não só do Jesuíno com relação ao período que vai demorar para a gente ter as armas em mãos e, finalmente, se é assim, o período que a gente vai tomar o poder do Estado, mas praticamente as reivindicações, todas que estão colocadas aqui no programa de transição, elas só terão uma efetividade real para nós, só chegará às nossas mãos na medida que a gente desenvolva e cresça um partido operário revolucionário, né? É uma tarefa colocada para nós aqui todos do plenário, a partir inclusive do próprio debate do acampamento, crescer o partido, incorporar mais pessoas, montar a célula lá onde você mora, montar comitê contra o golpe, chamar os companheiros do PDT para aumentar lá em Budas Artes a luta contra o golpe, ampliar o convite, chamar outros companheiros que estão interessados em fazer a luta contra o golpe, divulgar o nosso programa para o problema do fascismo. Isso daqui ninguém faz. Todo mundo está esperando que a PM resolva o problema do fascismo, sendo a própria PM fascista, entendeu? Temos que divulgar, colocar no papel,
companheiro, por isso, por aquilo outro. Nós defendemos isso daqui por isso, por aquilo outro. Junte-se a nós, junte-se ao comitê contra o golpe, junte-se ao PCO. Vamos lutar contra os fascistas enquanto é tempo. Se vocês pegarem bem aqui, nós estamos discutindo aqui super tranquilamente, etc. e tal. Programa de transição, armamento do povo, milícia do trabalhador. Amanhã, se a gente não crescer o partido, não levar a luta muito firme adiante, aprofundar nossos métodos de luta, o futuro é incerto, né? Então fica aí o chamado para a luta, para poder organizar o partido, fazer o partido crescer. Só assim também, para a gente conseguir isso que está tudo colocado aqui. Eu penso às vezes, pô, eu vou atacar, eu fico dissolver a PM, mas como que nós vamos fazer? Crescer no partido. Esse aqui é o meio de fazer, né? Bom, é isso. Tem mais um, calma, que eu vi a mão levantando. Vamos lá. São Pedro voltou. Aline, né? Aline. Assunto do crime organizado, né? Lá na minha cidade já é bem nítido esse lá na minha cidade já é bem nítido o crime organizado tomando o poder. Eu queria só entender um pouco em relação por que o crime... Porque no meu pensamento, na minha análise crítica, eu já vejo que o crime organizado já tem as armas, né? Já comanda, tem o dinheiro, já tem o poder, né? O poder financeiro. Agora, o porquê tomar o poder público? Político, o poder político. Isso, eu gostaria de entender um pouquinho, se você puder explicar. Sim. Porque, assim, no meu ponto de vista, ele já tem as armas, né? Ele já tem as armas ali, ele já tem o dinheiro, já tem o poder em si. Agora, por que chegar ao poder político? E, finalmente, assim, o poder político é quem toma as decisões no geral, né? É quem organiza todo o Estado, etc. Ter arma, você ter algum rendimento com tráfico de drogas, etc. e tal, mesmo que numa atividade ilegal, quem controla o que o Estado vai fazer ou deixar de fazer são os políticos, parlamento, vereador, prefeitura. Então, são esses grupos aí também que controlam a repressão ou não ao crime organizado. Eles que estão ali controlando. Nesse sentido, eles disputam mesmo. O pessoal fala muito, eu não sei bem os números, o que seria isso daí. Mas eu lembro, teve um candidato nosso agora em Diadema, o Vande. Aí a gente estava num debate lá e uma pessoa chegou, sentou com a gente e falou assim, tá vindo lá o candidato do PCC, que era o Vaguinho, ou outro rapaz, não lembro muito bem. Aí passou o cara de um carro, ele perdeu as eleições, né? Um carro meio estrambelhado, passou assim, passando, eu falei, bom, será mesmo que esse cara é candidato do PCC, um negócio tão avacalhado assim? Pensei que ia vir numa puta de um trio elétrico, aquela coisa toda, né? Mas finalmente eu não sei, eles falam que tem vereadores deles aqui dentro, prefeituras na mão do crime organizado e tal. Não sei a quantidade disso daí, mas é natural que eles disputem o poder político, até pelo futuro deles mesmos, né? Eles querem estar juntos na decisão, etc. e tal. Por exemplo, sobre a questão judiciária, a gente, no caso das UPPs lá mesmo, eles invadiram lá o Complexo do Alemão, eles falam que o crime reduziu, uma mentira. Eles estabeleceram o monopólio de quem ia vender droga lá dentro. Foi isso que eles fizeram no Rio de Janeiro. Agora, quem estabeleceu isso daí? O Estado, o poder político que fez. Quebrou a concorrência, quebrou os pequenos vendedores, pequenos comerciantes do produto, que até no tráfico de drogas também tem isso daí, e deixou o monopólio na mão de um determinado grupo. Quando dá crise, dá morte, mas finalmente eles estão numa relação já meio, aqui no Brasil, bem íntima já. A Secretaria de Segurança, eu acho, né? Na verdade deve ser assim mesmo. A Secretaria de Segurança Pública, elas todas têm lá um departamento que é controlado pelo dinheiro do tráfico de armas e tal. Eles sabem onde tem, sabem onde não tem, quem vende, quem não vende, sabem pegar arrego, sabem pedir dinheiro. É um esquema montado já, né? Por isso também eles
aí voltaria do problema. Né? Grupos assim eles também poderiam ser acionados contra os trabalhadores. Né? Você defende o armamento do povo, imagina. Todo mundo armado, sendo que eles também... É um privilégio ter arma no país. Lá atrás, lá no fundão. Boa tarde, companheiros. Queria só fazer uma apresentação. Eu tive o prazer de ser convidado aqui pelo Nivaldo Orlando e também sou foco de resistência brisolista do PDT. Primeiramente, eu queria saudar os companheiros do PCO pelo excelente evento que estão fazendo, abrindo no seu momento de um curso de formação importante, porque o partido que não tem programa não vai a lugar nenhum. Partido sem programa é um contrassenso, né? Porque o partido, a gente pressupõe a existência de um programa. E num momento como esse, apresentando um programa, é um salve para vocês, para nós, que é um passo à frente. E gostaria de agradecer também a possibilidade de vocês abrirem para a gente participar aqui. E a crítica, ela ela aponta os dois lados, né? Os defeitos e os pontos positivos. E a crítica, ela é sempre bem-vinda. A gente tem que sempre aceitar a crítica. Eu queria só fazer um adendo, não é nem complementar o que o companheiro levantou aqui da tática Black Bloc, que ela foi desenvolvida pelos companheiros anarquistas. Não é bem realmente um grupo, né? É uma tática, porque enquanto nós não temos aí a posse das armas efetivas, as armas contundentes, eu acho que eu vejo que a tática Black Bloc ela pode ser, ela é muito bem usada, né? Porque o fascismo e a burguesia ela tem os seus símbolos. E atacar os símbolos da burguesia deixa os seus agentes em polvorosa, né? Então, para você tirar o foco da pessoa, e eu vi um companheiro com a camisa do Guevara, o Guevara dizia que o maior bem que um comunista tem é a sua vida, né? Então, para você tirar o foco da vida, você ataca o símbolo do outro, e eles ficam doidos. Então, a tática Black Bloc é isso, você ataca o símbolo que eles prezam tanto, o seu carro de luxo, o seu Mercedes-Benz, a sede do banco, e eles começam a mudar o foco, tira o foco da gente. Eu estou lembrando o último grande ato que os movimentos populares fizeram na Avenida Paulista, e felizmente estávamos presentes, majoritariamente composto pelos militantes do movimento de moradia, e que nós, não detendo as armas contundentes, fizemos um excelente, magnífico ataque ali, aquele símbolo pato erguido lá na Avenida Paulista, com a arma que tínhamos ali, com a arma que tínhamos, e fiquei boquiaberto que os órgãos de repressão ficaram apenas olhando de braços cruzados. Não entendi muito bem, entendi, mas não entendi muito bem. Enfim, quando aí mais para frente os anarquistas se juntaram a nós vindo do centro, aí a repressão ficou doida, né? Começou a descer o pau nos caras, começou a soltar bomba, etc. Enfim, aquele momento ali, a tática Black Bloc, eu só estou mais complementando o que você, não estou divergindo não, aqui eu estou só complementando. Acho que enquanto nós não temos aí, e temos que lutar para que isso seja o mais rápido possível, o nosso armamento, esse é uma boa tática, né, a Black Bloc. E para finalizar aqui a minha fala, mais uma vez quero agradecer o convite e a excelente recepção que nós tivemos aí, e falar que toda a crítica é bem-vinda. Muito obrigado, companheiros. Um salve à luta, um salve a esse evento.
Bom, para encerrar, companheiros, mais alguém? Complementando o que o companheiro falou, né? Para nós, assim, também. Enquanto nós não temos as armas, vamos ter os números, vamos aumentar nossas fileiras, aumentar a quantidade de militantes, que um argumento muito bom também é a quantidade de pessoas que você tem do seu lado, você entendeu? Tem um vídeo legal do Porta dos Fundos, que o cara faz uma reunião do Ku Klux Klan. Só que ele chama um cara, organiza a reunião, e fala para o outro trazer os caras para participar da reunião. Aí tem um cara organizando a reunião, etc e tal, não, da Ku Klux Klan. Aí chega o outro cara. Você trouxe o pessoal aqui para participar da reunião? Trouxe. Aí o cara só trouxe negão. Aí o cara super convencido da Ku Klux Klan, né? Aí o pessoal foi tirando o capuz, os convidados, tudo negão. Aí o cara logo mudou de opinião, você entendeu? O cara falou assim, na verdade a reunião aqui é para outra coisa, começa a cantar um jazz lá. Mas exatamente isso. Enquanto a gente não tem as armas, vamos lutar com o que a gente tem e vamos crescer, né? Beleza então? Fechou? Maravilha, vamos lá.